Olá pessoal, meu nome é Rafael Gama, eu sou um dos coordenadores da Coordenação de Gestão de Processos de Pessoas, que pertence à Diretoria de Recursos Humanos e Superintendência de Recursos Humanos da CESAB. Nossa principal função dentro da coordenação é gerir os processos administrativos dos servidores da CESAB, certo? Incluindo processos como licenças, direitos, deveres, abono de permanência, férias e aposentadoria, que é uma grande demanda que nós possuímos. Hoje, nesse breve vídeo, vou falar um pouco dos procedimentos que fazem parte da instrução processual do processo administrativo de aposentadoria e o que faz ele ser mais célere ou não. Bom, os procedimentos do processo que envolvem o processo de aposentadoria são diversos, orientados pela Procuradoria-Geral do Estado, inclusive através de uma cartilha, certo? Com quantidade de documentos, procedimentos, certo? Ou houveram modificações legais e modificações de procedimentos dentro da própria Secretaria e também no âmbito do Estado, certo? Tudo isso que faz com que diminua a celeridade processual, certo? E a busca da CESAB justamente é para alcançar, acompanhar essas modificações, certo? Então, eu posso dizer que o processo de aposentadoria do servidor da CESAB, ele é um dos mais complexos do Estado. Eu posso dizer isso com certeza, até porque eu já vivenciei minha experiência junto à SUPREV e posso dizer a vocês isso. É um conjunto de procedimentos que envolve desde o requerimento do servidor nas diversas unidades que possuímos, das DIRES e das unidades, e a própria administração central, até a pesquisa de prontuários, a busca por documentos, publicações por atos não realizados, certo? Opções feitas pelo servidor, diligências de certidões junto ao INSS, confecção de planilhas, confecções ligadas a gratificações adicionais, até a busca por um processo administrativo, um processo de estabilidade econômica, de reconhecimento de licenças, enfim, todo este mareado de procedimentos para se preparar o processo, certo? Para que seja encaminhado à SUPREV a fim de que seja aposentado. A complexidade se dá primeiro pela legalidade, né? Nós temos que fazer os procedimentos seguindo o que está determinado legalmente, e isso envolve, certo, o que está escrito. Então nós temos que nos posicionarmos em relação à lei. Então isso tudo faz com que siga uma quantidade de regras para que saia tudo certinho, certo? O aposentado da CESAB hoje, nós temos que contar sempre para trás. Então o que significa isso? Em tese, é necessário que o homem tenha 35 anos e 30 anos de serviço. Na verdade, não vou me estender muito a questão legal da aposentadoria, sim dos procedimentos. Então, é feita uma pesquisa daquele momento para trás, tanto homem quanto mulher, certo? Então, tem que se juntar, em tese, em resumo, o tempo da pessoa junto com a idade, certo? Tem que verificar isso. Isso quando não é um caso de invalidez, que é uma questão peculiar. Mas o fato é que são feitos diversos procedimentos, certo? São feitas diversas diligências e um técnico faz isso. Então, a complexidade de quem ganha um plantão noturno, a complexidade de quem mudou de setores, de unidades que foram municipalizadas ou que foram integradas ao Estado, ou servidores que praticaram tempo em outros órgãos, unidades, poderes. Então, tudo isso faz com que o processo se torne complexo. Além dessa complexidade natural do processo administrativo, dessa busca pelas informações até chegar à questão legal, como determina, para que possamos confeccionar as planilhas e a minuta da aposentadoria com reconhecimento, o direito que vai se encaixar ao servidor, certo? É interessante citar que houve uma modificação tecnológica durante esse tempo. E essa modificação tecnológica se deu justamente porque pegamos a questão da década de 80 para cá, houveram modificações, tanto na parte da máquina digital, né, pois não existiam computadores, foram introduzidos computadores, scanners, impressoras, até a parte que nós vamos pesquisar em prontuários. Então, era tudo pelo diário oficial, por papéis, por pesquisas. Então,
com a quantidade de modificações de leis, de procedimentos, junto com papéis para serem pesquisados, para buscar documentos em arquivos ou outros processos da vida toda funcional do servidor, naquele curto espaço de tempo, na verdade, quando ele solicita a aposentadoria, isso acaba colidindo com a celeridade processual, porque são muitas coisas para fazer para um único processo. Então, isso faz com que a complexidade do processo fique extremamente visível. Então, é necessário que tenha uma atenção especial, certo, para isso. É importante ressaltar que essa complexidade citada aqui, ela tem a ver com um simples parâmetro. Trabalhamos com aposentadoria. E subentende-se que, em geral, quando uma pessoa se aposenta, ela tem uma história, uma vida no Estado, uma vida funcional. E, em regra, para se aposentar voluntariamente, e não vou me aprofundar da questão jurídica, legal da aposentadoria, uma mulher deve ter 30 anos e um homem 35, mais a idade. Então, levando em consideração que há 35 anos atrás foi um processo, foi um momento até hoje de mudanças tecnológicas que envolveram desde o papel, a máquina digital, computadores, scanner, gravações, telefone, celulares. Então isso tudo facilita, certo? E a busca da CESAB justamente é para acompanhar isso. Fora essa questão tecnológica que é externa, mas que acaba entrando, pois envolve o todo, né? Tem a questão legal, que a lei foi se adequando, modificando com o tempo. Então existia um parâmetro jurídico, uma lei na década de 80, que foi subindo com a Constituição Federal, pegaram as emendas constitucionais e hoje já tem outro regramento. Então, quer dizer, isso tudo faz com que a complexidade fique notável. A Secretaria da Saúde, através da diretoria e da superintendência, vem tentando, através de projetos, medidas, incentivo, ampliar, na verdade, a sua função, certo? Dando maior celeridade aos procedimentos de instrução, melhorando o serviço público em geral, certo? E para isso foram feitas alguns projetos e algumas ações, certo? A digitalização dos diários oficiais, dos últimos 35 anos de diário oficial, foi uma dessas ações em que vai viabilizar muito na pesquisa de documentos feitas pelo técnico que instrui, certo? Foi contratada uma empresa por meio de licitação e essa empresa disponibiliza, além de digitalizar os diários oficiais, ela disponibiliza eles através de um servidor em que nós, do Recursos Humanos, temos a senha, fazemos aquela pesquisa que antes era feita por meio de diligência ou diretamente no papel do arquivo. Outra medida interessante é o aposenta servidor, em que são encaminhados técnicos, equipes da administração que vivem o dia a dia do projeto de aposentadoria aqui, a instrução, que participa mais ativamente com a Procuradoria-Geral do Estado, até porque ficamos perto da Procuradoria aqui, e vai até as unidades do interior, as unidades de Salvador, as de Íris, e eles ficam o tempo necessário, passando treinamento, uma capacitação para os servidores e técnicos locais, levam inclusive todos os processos daquele local e fazem um mutirão agregando ao treinamento. Na verdade, faz o treinamento agregando ao mutirão. Então isso é muito legal, pois acaba acontecendo um estreitamento, certo? As relações entre os próprios técnicos acaba tendo um contato, um elo de ligação entre eles, e isso viabiliza na hora de passar uma diligência, de pegar uma informação, acaba conhecendo a pessoa que está lá, sabe o perfil e cria toda uma ligação. É interessante falarmos sobre essa união, esse elo que é criado, principalmente com ações como o do Aposenta Servidor, por exemplo, porque justamente neste ponto podemos associar aos NUGETs. Por que isso? Porque verificando o ideal de ter um núcleo em cada unidade, em cada DIRES, certo? Vendo esse elo, certo? Pode-se ter uma maior difusão de informações, certo? Então o que acontece? As informações chegam mais rápido e as pessoas têm mais treinamento, mais conhecimento, sabem
como se entender mais. Então isso acaba transferindo, essas ações acabam se transferindo para a gestão do trabalho. Então o que acontece? Existe a ligação, existe o trabalho, certo? Isso é muito bacana porque a coordenação, né, apoiada pela superintendência e diretoria, senão não seria possível ser feito isso, ela conseguiu, eles conseguiram, nós conseguimos enxergar isso todos, certo? E fica bacana. Hoje é uma coisa que está se iniciando, essa questão do próprio aposento do servidor e dessas informações de procedimentos, mas que pela ideia do NUJETS, certo, de passar isso, de compartilhar isso, de poder transferir essas informações, não acredito, seria descentralizar isso, certo? Então é muito interessante, se torna interessante isso, porque acaba tendo um referencial. Então você está lá numa DIRES do interior, uma unidade, você tem uma referência aqui para tirar uma dúvida, para fazer uma espécie de trabalho, tirar um processo, uma informação, e isso tudo mais rápido. Então eu acho interessante fazer essa ligação, eu acho que é o caminho sim, e acho muito interessante, muito legal essa iniciativa e essa associação do NUJETS com a Secretaria, principalmente com a coordenação de gestão de processos de pessoas. Então é isso, eu gostaria de agradecer a oportunidade de esclarecer de forma breve algumas questões de procedimento que geram muita dúvida, certo? Sei que não acabam todas as dúvidas, mas vamos tentando e vamos conseguir isso. Lembrando a vocês que o processo de aposentadoria em si, ele faz a instrução processual dele, uma parte da instrução, né, podemos dizer quase toda, na Secretaria de Saúde, mas o servidor da CESAB, ele se aposenta, a portaria dele é feita pela Secretaria de Administração, certo? Pela Superintendência de Previdência, que pertence à Secretaria de Administração. Então, existem projetos ligados à própria SUPREV, como Prepare-se, como Balcão Previdenciário, que tiram as principais dúvidas referentes à aquisição de direitos, certo? Possuem no posto do SAC, posto CEPREV, junto aos SACs, aos órgãos das unidades, fazemos a instrução de documentos aqui, encaminhamos para a SUPREV para que seja feito todos esses procedimentos. Eu trabalho aqui na Administração Central, na sala 125, que é a CGPP, o telefone é 31 15 4124, ok? Um abraço a todos, muito obrigado.